Mateus 21, 28. Diz assim: agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: filho, vai trabalhar na minha vinha. Mas este filho disse: não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido, foi. Então chegou o pai ao segundo filho e disse a mesma coisa. E a resposta do filho foi: sim, eu vou. Porém, não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam. Então Jesus lhe revelou: com toda certeza vos afirmo que os publicanos e prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nos dê um coração aberto, de carne, não de pedra, para que a tua palavra caia num terreno bom, nos lapida, nos molda nessa noite. Amém. Amém? Jesus está respondendo, conversando com os religiosos da sua época, os escribas, os líderes religiosos. Jesus tinha vários embates com os religiosos da sua época. Jesus nunca, você não vê Jesus tendo embate com pecadores que sabiam que eram pecadores. Ele tinha embate com pecadores que achavam que eram santos. Nenhum pecador que batia no peito e dizia: eu sou o pecador, teve problema com Jesus. Jesus tinha problema com aqueles que eram pecadores, mas batiam no peito dizendo: eu sou melhor que os outros. Jesus tinha problema com os religiosos. Se Jesus viesse talvez em Criciúma hoje à noite no culto, talvez ele não teria problema com os travestis da Avenida Centenário. Talvez eles se aproximariam de Jesus e Jesus os amaria, os acolheria, os corrigiria e os levaria para perto do Pai. Mas talvez alguns religiosos diriam: como que esse cara é de dread? Vai que Jesus vem de dread? Já pensou Jesus de dread, de bermuda, tatuado? Vai constranger algumas pessoas, sim ou não? Talvez vai constranger você. Mas Jesus, ele bateu de frente de alguma forma com o sistema religioso. E aqui ele está confrontando os religiosos da sua época. Ele fala: qual a opinião de vocês? Um homem tinha 2 filhos. Ele conta uma parábola. Esses 2 filhos, ele chegou para um e falou: filho, vai na minha vinha trabalhar, vamos trabalhar? O filho disse: sim pai, eu vou, mas não foi. O outro ouviu a mesma sentença do pai: filho, vamos na vinha. E ele disse: não vou, mas arrependido foi. E a pergunta para os religiosos é: quem foi que agradou e fez a vontade do pai? A resposta foi imediata: o primeiro, que disse que não ia, mas foi. O segundo, que disse que ia, mas não foi, não agradou o pai. Jesus diz: então, saibam vós, que os publicanos e prostitutas aqui, você coloca quem você quiser na lista. Qualquer um que a gente acha que não merece o reino de Deus. Qualquer um que a gente acha que não merece ser salvo. Qualquer um que a gente acha que não merece tomar ceia. Qualquer um que a gente acha que não merece estar numa igreja. Esses dias eu vi uma cena, acho que viralizou, de um transexual, um homossexual, não sei, imitando Jesus, subindo numa árvore, com uma coroa, como se fosse Jesus. Alguém viu essa cena? Rodou aí. E aí eu vi cristãos terminando de matar quem já está morto, porque ele está morto nos seus delitos. Ele está morto. Se Jesus voltou, ele está morto. E os cristãos dizendo: blasfêmia, vai ter que morrer, porque isso... Irmãos, eu queria saber onde estão os cristãos que olham para um homem daquele, ou uma mulher daquela, e falam assim: Jesus não sabe o que faz, tem misericórdia. Eu estava lá no Rincão e a gente ouviu o som de uma festa que rola lá no Rincão.
Eu não vou dizer o nome, porque tomara que ninguém daqui estava. Tomara. E aí a gente estava ouvindo a música. Não vou cantar. Tava as músicas rolando lá. E a Vivi andando lá e a gente falou, que coisa, né? As pessoas estão perdidas, né? Na hora o Espírito Santo para nós, há uns anos atrás era eu. Perdido. Achando que estava feliz. E Jesus está combatendo e falando com religiosos que se acham... Quais as características de um religioso? Vamos lá. Primeiro, ele é hipócrita. O que é hipócrita? Hipócrita é um ator. É a palavra usada para ator, né, no grego. Hipócrita é alguém que coloca uma máscara e representa. Ele não é o que ele é. Aquilo ali é falso. Então o hipócrita é alguém que o seu discurso está divorciado da sua prática. Isso é um hipócrita. Então se um pai está com um cigarro na mão dizendo, filho, não fuma que faz mal. Isso é hipócrita. Um pai que vem na igreja, levanta as mãos e fala, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, e na hora que sai na porta, grita com todo mundo, xinga a mãe, briga em casa, fala mal do pastor, o filho fala, é máscara, não é verdade, hipócrita. Então se você que gosta de beber uma cervejinha social, o teu filho pequenininho está olhando você beber, no futuro ele vai beber. E se aquilo ali for porta para o alcoolismo, a culpa é sua. Só fica consciente disso. Pode continuar se você desejar, mas fica consciente disso. Porque adulto aceita hipocrisia, criança não. Adulto aceita hipocrisia. A gente é um pouco hipócrita. Todo mundo aqui é um pouquinho hipócrita em alguma coisa. Quer ver um exemplo? Eu lembro quando eu namorava com a Viviane que não era Martinello ainda. Eu namorava com ela, eu fui na casa dela e a minha sogra fez comidas lá algumas vezes, tal. Todas as vezes que eu comia, ela perguntou, e aí meu genro? Eu dizia, maravilhoso. Algumas vezes foi hipocrisia. Eu comi para não perder a benção. Eu comi para ficar de bem. Eu comi para não perder território. Criança não. Já viu criança comendo? Experimenta, filho. Porque criança não dá volta. A gente dá volta. Já teve vezes de eu comer uma comida da Vivi e ela não está assim no auge. Sabe, ela faz o que ela faz? O risoto dela é fenomenal. E já teve risoto que ficou um pouco sem sal. Ficou meio mais ou menos. E ela falou, e amor, como é que ficou? Maravilhoso, amor. Porque à noite não poderia perder o jogo. Às vezes para ganhar o jogo a gente rouba um lateral. Então não valeria a pena. A gente é um pouco hipócrita. A gente não fala bem a verdade quando pergunta para a gente. Só eu ou tem mais alguém? Levanta a mão, por favor, me ajuda. Me ajuda, levanta a mão. Quem não levantou, querubim. Prazer em conhecer, serafim. Todo mundo tem um pouquinho disso. Só que os religiosos têm muito disso. Religioso é hipócrita. Ele não é verdadeiro. O que o religioso também tem na sua característica? Ele gosta de lugares de destaque. O religioso gosta de lugares de destaque. A gente está indo quarta-feira na conferência de mulheres em Portugal. E quem vai estar assumindo aqui, o Fabianinho está lá. Quem vai estar assumindo aqui é o Lucas Darotti. Ele falou que vai botar cadeiras vermelhas aqui em cima. Vai sentar aqui e vai ser chamado de 03. Porque, brincadeiras à parte, eu estava brincando sobre isso. O religioso, ele gosta de ser chamado de pastor. Uma vez eu fui numa igreja em São Paulo, que eu não sabia, o pastor não era pastor, era bispo. Só que eu chamei por hábito, né? O pastor fulano, ele virou aí, bispo fulano. Perdão por respirar.
É interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo as suas cartas, ele fala assim: apóstolo Paulo, sim ou não? Não, eu, Paulo. As cartas de Paulo, ele começa assim, ó, eu, Paulo, chamado para ser apóstolo. Então, o apóstolo Paulo nunca disse, eu sou apóstolo Paulo, eu sou Paulo, que tem o dom, o chamado apostólico. Ou seja, o fariseu, o religioso, ele gosta de ser destacado, ele gosta de ser visto, ele gosta de ser lembrado, ele gosta de ser citado nos cultos, ele gosta que o nome dele esteja em auge. E Jesus corrige eles, e ele conta essa parábola. Bom, eles respondem certo, a resposta foi certa e a correção foi forte. Ele disse assim: é verdade, vocês têm um discurso santo, ele fala para os religiosos, vocês têm um discurso bonito, conhecem teologia, vocês conhecem a Torá, vocês são bons na liturgia e na doutrina, mas as prostitutas vão se arrepender, vocês não se arrependem, porque vocês acham que não precisa de arrependimento. Então sabe qual é o problema nosso? Achar que não precisa de arrependimento. Deixa eu dizer uma coisa, quanto mais perto de Deus eu me aproximo, mais pecador eu descubro que eu sou. Sabe quando que eu sei que uma pessoa está se aproximando de Deus? Ela fala assim, pastor, eu me sinto tão pecador, eu me sinto tão, meu Deus, eu não mereço a graça. Aí ela recebe uma promoção de R$10 do salário dela. Nossa, é bondade de Deus, eu não mereço a bondade. Essa pessoa está próxima de Deus. Quer ver uma pessoa longe de Deus? Eu não sou tão mal assim, eu não mato, não bebo, não fumo, eu sou uma pessoa boa. Essa pessoa está a quilômetros de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, eu estou limpo ou estou sujo? Que pergunta indecente, só de fazer, né? Eu tomei banho para vir para o culto, eu já preguei no culto das 5, então eu estou mais ou menos. Então no final, se alguém pedir oração e sentir alguma coisa, não tem nada a ver. Eu estou limpo, eu tomei banho, vim para cá, botei perfume, sim ou não? Sim ou não? Sim, eu não joguei futebol, não rolei na lama, estou limpo? Ok. Mas para um centro cirúrgico, eu estou limpo? Então, para entrar no centro cirúrgico, eu tenho que colocar aquela botinha, botar a cabeça, luva, lavar com álcool, com sabão, sim ou não? Porque o centro cirúrgico precisa que seja muito limpo, porque ali não pode entrar vírus e bactérias. Concorda comigo? Quanto mais perto de Deus eu estou, mais sujeira eu percebo na minha vida. Porque Ele é limpo, Ele é santo. E as bactérias e vírus na nossa vida aparecem na medida que a gente se aproxima dEle. Então quanto mais perto de Deus eu me aproximo, mais pecador eu vejo que eu sou. E quanto mais pecador eu vejo que eu sou, mais apaixonado pela graça eu fico. E mais apaixonado por Jesus eu permaneço. Quem entende isso? E o texto fala assim, que um homem tinha 2 filhos. Eu quero pegar 3 pontos desse texto. Primeiro ponto, um homem tinha 2, não tinha 2 empregados, não tinha 2 servos, não tinha 2 auxiliares. Um homem tinha 2, não tinha 2 evangélicos, não tinha 2 discípulos. Um homem tinha 2 filhos. Então, primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui para você, que precisa ouvir isso: você tem um pai. Porque a referência de Jesus aqui é se referindo a Deus. Um homem aqui é o próprio Senhor. Então, um homem tinha 2 filhos. 2 filhos. E esses filhos foram convidados para trabalhar na vinha. Então, uma coisa importante: entender quem Deus é vai revelar quem eu sou. Vou repetir: entender quem Deus é vai revelar quem eu sou. Quer ver um exemplo? Se você tiver um encontro com o Deus refúgio, o Deus protetor, e isso se revelar no seu coração, e você entender que Deus, assim como os montes estão ao redor de Sião, assim o Senhor está ao redor de mim, Ele está cuidando da minha casa, não tem demônio, não tem feitiçaria, não tem palavra de maldição que toca na minha casa. Se você entender isso, você descansa no Deus que é um refúgio. Mas se você não entender isso, você vai ficar com medo de qualquer coisa que você vê. Pastor, passou um gato preto lá para ele. O que foi? Qual o problema do gato preto? Tem gente que liga para mim e fala: pastor, eu vi um... O que foi? Qual o problema? Por quê? Não entendeu que Deus é um refúgio. Então, quando você entende que Deus é o seu pai, qual é a revelação que você tem? Você é o quê? Você é o quê? Então você anda como filho. Mas se você não entender que Deus é pai, você anda como empregado?
Você anda como evangélico, você anda como servo, anda como católico, anda como qualquer outra coisa, menos como filho. Então entender que Deus é pai vai trazer a revelação de que eu sou filho. Quando Jesus chega para os discípulos e fala: ei, discípulos, quem vocês dizem que eu sou? O apóstolo Pedro saltou e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, não foi carne nem sangue que revelou isso para você, foi o meu Pai que revelou. Quem revelou? Quem revelou? O Pai que revelou. O Pai revelou isso para você. Já que o Pai revelou-se para você, você é Pedro. A identidade de Pedro foi confirmada quando Deus foi revelado. Então nessa noite eu tenho certeza que o Pai está se revelando para você, dizendo: ei, eu te chamei aqui para dizer que você é minha filha, para dizer que você é meu filho, e já que você é meu filho, você tem um lugar na mesa na minha casa. Nós somos culto de ceia. E eu fiz um paralelo, por exemplo, entre empregado e filho. Olha que interessante. Empregado é dispensável, é substituível, sim ou não? Quem tem empresa, sim ou não? É dispensável ou não é? Sim, empregado é dispensável, é substituível. Filho é indispensável e insubstituível. Eu tenho alguns casos que eu acompanho aqui na igreja, que a mulher, o casal perdeu o bebê. Alguns casos de um aborto involuntário ali com 5, 6, 7, 9 meses. Outros, o bebê nasceu, durou 10 dias, 20 dias, 15 dias. Eu fiz velórios nessas situações, extremamente difícil. E olha que interessante, eu encontro a mãe agora, a mãe já tem filho, 2 filhos. A mãe já passou aquele luto, Deus já deu filhos para ela. Aí eu falo para ela assim: ô mãe, os teus 2 filhos? Não, pastor, 3. Não, você tem 2? Não, pastor, 3. Lembra aquele que com 8 meses eu perdi? Os filhos que vieram não substituíram o que ela perdeu. Porque filho é insubstituível. Tem gente que tem 6, 7 filhos, morreu 3. Ela sempre fala: os meus 7 filhos, 3 já morreram, 4 estão vivos, os meus 7. Porque um filho que nasce não substitui um filho que partiu. Filho é insubstituível. Empregado você troca. Qualquer um assume o lugar de um empregado. Ninguém assume o lugar de um filho. O empregado pode ser uma ameaça. O empregado pode ser uma ameaça. Ou não pode? Sim ou não? Sim, tem empregado que é esperto, começa a estudar. O gerente, o chefe está olhando, esse cara está aprendendo mais que eu. Entrada, finanças, ele está controlando. Gestão de pessoas, ele que está dominando. Ele abre e fecha a empresa, ele está vindo mais que eu. Esse cara está virando uma ameaça, daqui a pouco ele vai pegar o meu lugar. Então o empregado pode ser uma ameaça. Eu conto sempre a história do pastor que estava pregando, naquela pregação de triunfalismo, coach, aquele negócio assim: Deus vai te fazer por cabeça, cabeção. Deus vai te fazer por cabeça, você não é cauda, você é cabeça, você é grande, você é maior, você é superior. Chega na sua empresa com o pé direito e fala: eu vou dominar este lugar. Quando o teu chefe estiver passando, olha para o teu chefe assim, ó: eu vou pegar esse lugar, vai ser meu, eu sou cabeça, eu não sou cauda. E o pastor estava pregando, ele olhou para baixo, tinha um presbítero assim, ó. Eu estava pregando hoje sobre isso, eu olhei para o canto, o Lucas estava assim para mim, ó. O empregado pode ser uma ameaça, sim ou não? Agora um filho nunca é uma ameaça, porque todo pai quer que o filho vá mais longe que a gente. Se o filho fez 8ª série, quem aqui estudou na UESC? Quem terminou o estudo na UESC? Não lembra? O pessoal que levantou a mão é porque rodou, né? Quem não terminou o 2º grau? Tem vários de nós que não terminou o 2º grau. Qual o desejo? É que nossos filhos façam o quê? Faculdade. E o pai que fez faculdade, qual o desejo? Que o filho faça o quê? Pós-graduação. E o pai que fez pós-graduação? Doutorado, pós-doutorado. E o pai que tem pós-doutorado quer que o filho vá para a NASA. O pai quer que o filho seja maior sempre, sim ou não? Eu falo inglês, é tupiniquim, é um pouquinho do Morro Estevo,
com inglês europeu, inglês e americano, é uma mistura. Por isso que as pessoas não entendem um pouco. Quando eu chego nos Estados Unidos, não sei porque aquele povo não entende o que eu estou falando. O povo... Aí eu estou de vez em quando ali, eu treino umas frases no Duolingo. How are you, my friend? Aí eu chego pro Marco, pra Vitória, e pai, meto o inglês, o Marco: não é assim, meu sogro. Ah, mas dá uma moral, baixa a moral da gente na hora. Eu treinei a frase, fiz até um voz na língua. Aquele... Thank you. Que abuso, é thank you, para thank you. Aí eu falo, o Marco me corta. Aí eu vejo os dois às vezes conversando em inglês. Pá, e eu fico como? Eu fico feliz. Os dois sabem mais que eu. Estão voando mais que eu. São mais inteligentes que eu. Até mais bonito o Marco é que eu. Coisa difícil de acontecer, mas é raro, mas aconteceu. Nunca um genro é mais bonito que o sogro. Neste caso. Mas o que e tem a possibilidade, talvez, eles estudarem, talvez em outros países. Se acontecer isso, como que eu vou ficar? Por quê? Filhos. Então, escute, deixa eu dar uma palavra para você. Primeiro, você é insubstituível por Deus. Segundo, o Pai celebra as suas vitórias. Tem um cara, parece um pouquinho romântico, eu vou dizer, mas é verdade. Pensa, um pai orgulhoso é quando você acerta, quando você avança. Quem recebe isso? Talvez você não teve um pai que celebrou as suas conquistas, mas eu te apresento um Deus nessa noite que te ama muito e celebra as suas conquistas e está torcendo e celebrando com você. O empregado trabalha por salário, sim ou não? Já pensou no final do mês? O empregado chega lá para receber o salário, o patrão fala assim: ó, você foi o funcionário de destaque, você não vai receber salário, vai receber o meu abraço, o abraço do chefe. Quem? Vai dar certo? Não, vai dar processo? Claro que não vai dar certo, mas eu vou botar uma foto sua lá no destaque. Empregado destaque. Vou botar uns coraçãozinhos, mas você não vai receber salário. Vai dar certo? Não, não vai dar certo. Porque o empregado trabalha por... Só que quem trabalha para Deus por salário, pode trabalhar para o diabo por um salário melhor. Posso ouvir um amém? Porque se é por salário, a gente trabalha em outro lugar por salário melhor. Se você trouxe o seu chefe hoje no culto para fazer uma visita, faz cara de paisagem agora. Deixa um sorrisinho e não reage agora o que eu vou dizer. Mas fala a verdade, não levanta a mão. Se alguém oferecer 3 vezes o que você ganha hoje, você vai ou fica? Quem vai levanta a mão? Não levanta, se o chefe está aí. Não, nunca. Fala assim: não, eu nunca, tá? Faz uma média. Mas fala a verdade, 3 vezes mais. Quem vai? Quem vai? Até eu vou. Alguém assume, papai, eu estou vazando. Meu irmão, porque quando você trabalha por salário, qualquer outro salário, até o diabo pagando mais, a gente vai. Agora, filho não trabalha por salário, filho trabalha por honra. Eu trabalhei no final de semana, trabalhava de servente pedreiro. Em casa, fazendo coisa em casa, lá para os vizinhos, servente de pedreiro. O pai era pedreiro, perdão. E eu era o servente dele. Quem aqui já trabalhou de servente para o pai? Quem recebeu o salário? Nada, até hoje, dá para processar ainda. Não dá para processar. Nunca recebi salário. Trabalhava com meu pai, servente pedreiro. Nunca recebi. Por que o filho não recebe salário? Porque ele recebe herança. Ele tem direito à herança. E tudo que está sendo construído pelo pai, para quem que vai ficar? Para os filhos. Então deixa eu dar uma boa notícia para você. Você que é filho de Deus, você não trabalha para Deus por salário. Você trabalha por herança. Deus está reservado tudo para você. O que é seu está guardado, o diabo não vai roubar. Vai chegar um momento oportuno que ele vai te recompensar. O que é seu está guardado. Quem recebe isso?
Quem é seu está guardado. Interessante, né? O empregado anda debaixo de regulamentos, mas o filho anda debaixo de relacionamento. Então eu quero te lembrar nessa noite, recebe isso no seu coração. Você é um filho de Deus e você sabe disso, que você é insubstituível. Você é a alegria do seu pai, você trabalha por honra e você tem relacionamento. Diga glória a Deus. Então essa primeira verdade desse texto, Jesus disse: um homem tinha 2 filhos. Então você é filho, e saber disso é libertador. E quem pode dizer um glória a Deus por isso? Aleluia. Segundo ponto, o pai não se impressiona com discurso. O pai não se impressiona com texto no Instagram. O pai não se impressiona com performance no púlpito. O pai não se impressiona com flores. O pai não se impressiona com oratória. O pai não é pego por carência. Eu tenho uma notícia para te dar: Deus não é carente. Então não pense que o nosso choramingo de criança mimada, as nossas florezinhas para conquistar porque erramos, ou os nossos textinhos no Instagram para agradar o pai, impressionam a Deus. Isso não impressiona a Deus. O que impressiona o pai é obediência. Quem aqui foi dar um presente para o seu pai um dia e o pai disse: não precisa nada, eu quero obediência? Quem já ouviu isso do seu pai? Não precisa de presente, capaz, eu quero que você me obedeça. Os mais antigos diziam exatamente, o pai dizia assim para mim: para que presente? Não precisa, eu quero que vocês me obedeçam. Mas fala a verdade, pai, mãe, fala a verdade. O que a gente quer dos filhos? No final a gente quer obediência. O filho precisa ficar fazendo carinho em nós? Precisa? Se der, fizer carinho, maravilhoso. O filho precisa ficar dando beijinho em nós? Ok, mas não muda muita coisa. Mas um filho que desobedece é uma tristeza para um pai e para uma mãe. E um filho que obedece é uma alegria para um pai e para uma mãe. Não importa se tira 10 na faculdade, na escola, ou se tira 6, 7, vai raspar para passar todo ano. É filho obediente, alegra o pai. Mas o meu filho só tira 10, ele vai passar top na faculdade, top em primeiro lugar, mas é desobediente, mal educado, entristece o coração do pai. Sim ou não? Então a segunda coisa importante, quem é filho de Deus aqui, diga amém. O seu pai não se impressiona com os nossos discursos. A gente impressiona a esposa, é só mandar flor para elas que a gente impressionava. Algumas tem que dar mais alguma coisa. Não é o meu caso, claro. A minha mulher é satisfeita, qualquer coisa ela se alegra. Afinal, um maridão desse. Mas se ninguém se acha, eu me acho, né? A autoestima é tudo. A gente impressiona os filhos, a gente compra um presente de surpresa, eles ficam: uau, meu pai é o máximo. A gente impressiona até os pais, mas a Deus a gente não impressiona. Discurso não impressiona o pai. Quem recebe isso? Terceiro, importante. O texto diz: qual dos dois fez a vontade do pai? E eu pergunto essa noite para você: qual dos dois fez a vontade do pai? A resposta está no texto. O primeiro. E o que o primeiro fez diferente do segundo? Os dois receberam o mesmo convite, sim ou não? Eles tinham o mesmo pai, sim ou não? Então não dá para dizer, ó, o teu pai é um cara legal, então o teu pai é muito massa, por isso que tu foi trabalhar na vinha. Eu não vou, sabe por quê? Meu pai é um bebo, um picareta. Não, é o mesmo pai. Então não dá para ter distinção aqui. O convite é o mesmo, o pai é o mesmo, a vinha é a mesma, a distância da vinha era a mesma, sim ou não? Tudo era o mesmo, o trabalho na vinha era o mesmo, era tudo igual. Os filhos é do mesmo pai, então agora, peraí, o convite foi igual? Qual a diferença dos dois? Só teve uma. Um disse assim: eu vou, e não foi. O outro disse: eu não vou.
Só que tem uma palavrinha depois, eu não vou. E tendo se arrependido, foi. Vou conjecturar para você, para a gente entender um pouquinho. Pai, eu não vou não, pai. Eu estou trabalhando na minha empresa, ela está um sucesso. Eu estou ganhando dinheiro. Pai, eu estou fazendo faculdade, eu tenho coisa para fazer, eu estou jogando videogame, sei lá. Ele deu uma desculpa, eu não vou. Aí ele ficou aqui. Meu pai é tão bom. Meu pai me deu a vida. Eu já vi ele trabalhar noites para me abençoar. Acho que eu errei. Eu vou lá na vinha. Por isso, irmãos, que o segredo do Evangelho não é você achar que você merece alguma coisa. O segredo do Evangelho é reconhecer que você não merece nada. Então esse cara que falou, eu errei em não ter ido, ele foi para onde? Foi na vinha. Sabe qual é o convite de Deus essa noite? Ei, filho! Ei, filha, lá do fundo, lá, o filho do último, o último lá, filho! Filha, você, ei, filhos, minha vinha está lá. Quem vai? Não responde, porque a gente corre o risco de responder e não ir. Não comete o mesmo erro do filho. Para pensar no convite. Vai ter que gastar tempo. Ei, para pensar no convite. Vai ter que suar, inchada, trabalhar na vinha, cansa. Vai ter que acordar de madrugada para cuidar de gente no grupo de convívio. Vai ter que gastar tempo cuidando de pobre, e pobre às vezes é ingrato naquilo que você está fazendo. Quem está entendendo? Quem está recebendo isso? Então, cuidado, porque se você disser que vai, tem que ir. Então esse convite aqui, ele é um convite que não tem emoção, não tem um fundo musical. Não tem um pastor dizendo, ei, vai lá, é nós. Não tem um personal trainer. É só o Espírito Santo dizendo, obedece ou não. E a diferença entre um e outro, na simplicidade dessa palavra, é um obedecer, o outro não. Não tem emoção aqui, não tem óleo ungido, não tem rodar no manto, não tem nada, tem só obediência ou desobediência. Não tem mais nada. Eu não posso acrescentar mais nada no texto, não dá, não cabe. É só sim ou não. Eu estava numa sexta-feira à tarde, na minha casa, era meio expediente, eu estava trabalhando no exército, 15 anos atrás. Eu estava lá no meio expediente, à tarde de sexta-feira, meio expediente. E eu fui para casa, almocei, entrei para o quarto, peguei o meu violão, eu, Deus e os anjos, porque ninguém me aguenta, é só nós dois, nós três mesmo. Eu peguei o meu violão, comecei, Jesus, eu te amo, aleluia, eu quero ser como criança, te amar quando tu és poderoso, Deus. E de repente o Espírito Santo assim, deu, amém. Acho que nem ele. Ficou ruim. Aí eu, abre a Bíblia, Mateus 25, 31. Eu estava preso e foste me ver. Levanta e vai no presídio. Eu tenho gente lá dentro que precisa ouvir o meu chamado. Não, peraí. Senhor Jesus, vou fazer um voto. Vai que é a voz do diabo. Não, peraí. Se eu encontrar 7 pessoas de verde nessa semana, eu vou começar a fazer voto, porque tu é louco, eu vou ao presídio. Tá amarrado? Como diria minha esposa. Não, como é que eu vou? Assim, pode ser o diabo soprando no meu ouvido, vai que é uma cilada do Satanás. Aí o que eu fiz? Eu estou aqui no quarto, não tem ninguém. Filho, levanta e vai na minha vinha. Eu levantei, peguei a listinha amarela de lista telefônica. Quem lembra da amarelinha? Mas tem mais de 40 anos, facinho. Com certeza assistiu Thundercats, Lion, Pantro, Chitara, Willy Kit e Willy Cat. Quem lembrou, diga amém. Virou culto Thundercats. Não, a listinha amarelinha. Telefone 33, não tinha nem o 4. Era o 33 só. 33 mais 2 números, mais 4 números. Eu liguei. Tudo bem? É do presídio? Meu nome é Telmo. Do outro lado, eu sou pastor. E Deus, eu estava aqui orando.
E Deus falou para mim ir pregar aí. Eu não sei se o outro lado era crente ou doido igual eu. Como assim pregar aqui? Deus falou para mim para ir pregar aí. Tem horário, eu quero ir pregar aí. Pode vir aqui falar com o diretor. Quanto tempo? Não, pode vir agora. Estou indo. Peguei o violão, a Bíblia. Vinha. Pai mandou. Cheguei lá, bati na porta do presídio. O diretor quer falar comigo. Não era bem isso, né? Mas o diretor quer falar contigo? Tá, ele está me esperando. Entrei na sala do diretor assim, pois não, eu sou o pastor Telmo. Era presbítero, nem pastor eu era. Mas era dom, o senhor sabe. Entendeu, né? Não foi mentira. Entendeu? E pois não, então, Deus falou comigo, Mateus 25:31, e dele Bíblia pro cara. E Deus falou comigo para me pregar aqui, eu vim pregar, vim falar do amor de Deus aí, porque Deus está aqui, Jesus, nós e pá. Aí ele, tá bom, pode ser hoje? Pode começar hoje? Pode? É nóis, pô. Vem comigo, peguei o violão e a Bíblia, e cada 10 passos que eu dava, uma porta abria e fechava. Tac! Tac! E eu fui olhando as portas fechando e meu coração batia errado a cada batida. Pá! E eu falei, do céu, meu Deus do céu, eu cheguei na última grade, lá no fundo, 180 presos. Era na regalia, tinha um jogando bola, tinha um fazendo musculação, um lugar lá mais um pouco mais livre. E aí quando eu cheguei, o diretor assim, ei, todo mundo aqui. Vieram todo mundo, o diretor mandou. Eu do lado do diretor assim, com o violão e com a Bíblia. Gente, isso faz 15 anos, 20 anos, eu pesava 30 quilos a menos. Era nariz e toiça de cabelo, mais nada. Eu brinco, quando eu soltava a vara dizia, agora é minha vez. E aí eu estava lá do ladinho com o violãozinho, com a Bíblia. Aí o diretor assim, bem assim, ele falou, gente, esse aqui é o pastor, como é que é o nome? Telmo. Pastor Telmo, ele vai pregar para vocês. A partir de hoje, toda sexta-feira nesse horário. Valeu, a gente tira daqui 1 hora, tá? E pá! Quando fechou a porta, eu olhei 180, me olhando assim, ó. Aí eu comecei assim, que bom ver vocês aqui. Mas eu comecei... O culto começou errado, irmão. Que bom ver vocês aqui. Começou tudo errado. Aí eu comecei, diante de Deus, eu fiz assim, ó. Gente, o diretor mandou vir, mas está todo mundo livre. O pessoal pode jogar bola, pode fazer o que quiser. Eu vou cantar uns louvor aqui e vou pregar alguma coisa. Então, quem quiser ficar de boa, quem quiser ir, pode ir. Saiu 150, ficou 30. Aí eu comecei a fechar o meu olho, lembrei todas as músicas em sol que eu sabia, para não precisar olhar para o violão mais. E daí tu fica aqui, tu vai só trocando as notas e vai embora. Quando eu abri o olho tinha 12, 15 no máximo. Porque o resto eu comecei a cantar, ficou ruim mesmo também. Aí o pessoal saiu. 15, 12, preguei para eles ali. Deu 1 hora, me buscaram, graças a Deus. Nossa, gente, eu estava pregando e olhando para a grade assim, pá, vai vir alguém. Foram daqui desse dia. Foram 9 anos seguidos. Batizamos com caixa d'água mais de 300 presos lá dentro. Nós temos presos que congregam aqui conosco, que foram redimidos e lavados no sangue do Cordeiro. Tem testemunho, hoje tem o pastor Clóvis, que é pastor da Assembleia de Deus, aqui em Criciúma. Ele era um dos presos lá dentro. Hoje ele mandou uma foto para mim da igreja lotada essa semana. A igreja dele lotada. Ele estava lá no presídio e agora ele é um pastor cuidando de pessoas aqui fora. Sabe o que eu aprendo? Que o pai está dizendo, onde é que estão os filhos que estão dispostos a colocar o pé na vinha? Aí a gente pensa, não, colocar o pé na vinha, obedecer a vinha, ir para a missão, campo, morrer lá no Sudão pregando. Não, sabe o que é colocar o pé na vinha? É começar aquele estudo bíblico ao meio-dia na sua empresa, que faz tempo que Deus mandou e você tem medo do que vão pensar de você. Você está de algum chefe endemoniado mandar você embora, mas o teu chefe, quem manda em você é o seu pai, é ele que cuida de você. Você respeitando as regras da empresa, você tem que ser ousado e corajoso naquilo que Deus colocou na sua mão. Várias vezes, foram 22 anos de exército, teve coronéis que odiavam o evangelho.
e eu pregava o evangelho numa sala que tinha ar-condicionado, mudava o coronel, ele dizia: ninguém prega o evangelho aqui. Eu ia para debaixo dos obuseiros, lá escondido, não tinha ar-condicionado, não tinha nada, calor de 30 e poucos graus, um violão e 3 soldados ouvindo, porque era a vinha que Deus mandou eu ir. Vários que congregam aqui com a gente foi soldado daquela época. Eu apresentei o filho deles, porque Deus falou: vai para a vinha. A pergunta de Deus para nós: ei filho, vamos trabalhar na vinha? Não responde, por favor. Corre o risco de você não ir. Agora tem uma boa para te dar: se você não for, você continua salvo, porque o filho não deixa de ser filho. Fique em paz. Então, pastor, se eu seguir na minha vida aqui quietinho, fazendo o que Deus aqui está quietinho, Deus mandou, estou cuidando da família, tá bom, é verdade. Mas será que não tem um lugar a mais que Deus quer levar você? Será que Deus não quis dar uma experiência a mais? Será que Deus não quer usar você como um filho dele, representante aqui na terra? Será que naquela empresa não tem um monte de gente com depressão esperando alguém para levar um violão lá e dizer: olha aqui, eu conheço um Deus maravilhoso que mudou a minha vida, pode mudar a sua? Ah, mas eu não sei pregar. Não sabe pregar, dá um livro, alguma coisa. O convite para os filhos dessa noite, sabe qual é? Ei filho, você quer dar trabalho ou você quer trabalhar? Vou perguntar de novo: você quer dar trabalho ou você quer trabalhar? Porque muitos de nós filhos só damos trabalho, e a gente não quer trabalhar. Ah, pastor, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus projetos. Amém, irmãos, eu também tenho. E alguns deles eu empacotei. Eu estava lembrando do dia que eu fui assinar o documento para sair do exército. Estava lembrando hoje, conversando com o Lucas. Eu lembro até hoje. Eu estava indo pela Próspera aqui por trás, passando pelo bairro Renascer para ir lá para o exército. E eu entrei no carro. Eu ia assinar o documento, era o último dia. Eu sabia que depois da assinatura não tinha mais volta. É diferente de um advogado. Um advogado, ele para de advogar, depois ele faz o quê? Se ele quiser, ele volta a advogar. Um engenheiro, ele volta a trabalhar como engenheiro. Eu não tinha, porque era um concurso público. Eu não tinha como voltar depois se eu quisesse. Então aí eu lembrei daquela canção: e eu despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Eu botei essa canção e eu falei: Deus, eu tô queimando as minhas carroças, não dá nem para recuperar depois, estou afundando o barco. E eu fui aos prantos até no quartel. Quando botaram o documento na minha frente, veio uma paz no meu coração. Eu estou indo na vinha que Deus mandou eu ir. Aí tinha alguns sonhos que eu estava jogando fora. A pensão das minhas filhas, eu ia sair capitão no final da minha carreira. Era um sonho normal, todo militar quer ser promovido. Estava tudo aqui no sonho, num pacote. E eu falei: não, tudo bem, está aqui. Eu tenho alguns sonhos aqui, normal, de eu comprar algumas coisas, tipo gente, né? De ter uma casa melhor, um apartamento melhor, normal. Estava tudo pacotado. E qual a promessa que eu tinha? Nenhuma. A única promessa é: vem trabalhar na minha vinha. Não tinha mais nenhuma promessa, não tinha nem profecia dizendo: assim diz o Senhor, se você deixar tudo isso aí, Deus vai dar o dobro. Não tinha nada disso. Alguns sonhos nunca mais vão acontecer. Esses dias eu fui lá no meu guarda-roupa e peguei a farda. Eu lembro do culto, no domingo de manhã, que eu entreguei a farda. Um domingo de manhã, lá na Avenida Centenário, eu trouxe a farda, botei no púlpito e falei: o meu Isaac, é o que Deus está pedindo. Eu entrei no meu guarda-roupa e está lá a farda. E ela tem divisas, e o meu sonho era botar estrelas, que era ser capitão. E nunca vai ter. É um sonho que morreu, esse morreu, acabou, não tem mais. Mas Deus é maravilhoso e Ele não prometeu nada. Repito, Ele não prometeu nada. Ele só prometeu a presença dEle. Eis que estarei convosco para sempre. Ele não prometeu que ia dar tudo certo, mas no meio do caminho Ele foi me abençoando, abençoando a minha casa de uma forma que eu nem sei calcular.
E Ele me presenteou com coisas que eu nem imaginaria que Ele ia me presentear, e que eu nem mereço. Mas eu te prometo uma coisa. Posso te fazer uma promessa? Posso fazer uma promessa em nome de Deus? Sim ou não? Posso, eu vou arriscar, mas eu prometo. Não vai faltar a presença dEle em todo o processo. Outras coisas podem faltar, alguns sonhos podem morrer, mas a promessa dEle, Ele é fiel. Eu vou repetir. Ele é fiel. Ele nunca vai deixar você. Tudo que Ele prometeu, tudo que Ele prometeu, Michel, Ele vai cumprir, independente do caminho. Vale a pena obedecer o Pai e ir para a vinha. E o convite dessa noite para nós é: filho, eu estou indo ali. Aonde, pai? Na vinha. Vem comigo? Eu estou indo. E não tem diferença nenhuma de amor, mas só de resposta. O que Deus está pedindo para você fazer? Feche seus olhos por um instante. Até hoje, todas as vezes que eu entro no presídio, eu sou renovado. Todas as vezes que eu entro no presídio, eu sou encharcado pelo chamado de novo. Eu sou encharcado pelo chamado de Deus na minha vida. Por quê? Pastor, Deus te chamou para pregar nos presídios. Não, porque me lembra do dia da obediência. Me lembra do dia da obediência. Lembra daquele tempo em que você obedecia a voz de Deus? Então, quando eu vou lá, eu lembro disso. De quando eu era só um menino que levantava e obedecia. Eu não ficava perguntando o que os teólogos achavam. Eu não ficava perguntando o que a televisão vai pensar, o que a pregação no YouTube vai pensar, o que se eu falar alguma coisa aqui alguém pode me perseguir e eu ser não interessa, não tinha preocupação com isso. Eu só queria obedecer. E quando eu vou lá, eu lembro que eu só preciso obedecer. Deus está procurando filhos obedientes nessa noite. Deixa eu dizer uma coisa: nenhum servo pode ser filho, mas todo filho deve ser servo. Nenhum trabalhador consegue ser filho, mas todo filho tem que ser um trabalhador. Ninguém é salvo por trabalhar, mas todo salvo trabalha. Jesus vai voltar. Quem crê que Jesus vai voltar? Quem crê? Quem crê? Eu não estou esperando Jesus voltar. Quando Ele voltar, eu não vou estar esperando. Quando Ele voltar, eu vou estar trabalhando naquilo que Ele me deu para fazer. Eu não estou numa rede gospel esperando Jesus voltar. Eu quero trabalhar até que Ele volte. E quando Ele voltar, Ele não vai me encontrar perfeito, mas vai me encontrar com a mão no arado, tentando acertar. Tem um monte de projeto que eu quero fazer, alguns até loucura da minha cabeça, mas eu quero acertar. Eu quero cuidar do que Jesus mandou cuidar. Eu não quero chegar no final da minha vida, olhar para trás e dizer: Deus mandou ir na vinha, por que eu não fui?